Se você acha que você tem problema com a sua autoestima, ou se pelo menos você tem dúvida, ou se você não sabe o que é autoestima e nem por que isso impacta a sua vida, assiste esse vídeo que a gente vai tirar várias dúvidas. Bora começar direto ao ponto, estamos aqui na Cieleve, já sabe, se inscreve na Cieleve, tem sempre vídeo toda semana, toda terça e quinta. A gente também tem o nosso Instagram cheio de informação legal, os nossos 2 cursos, Autoconhecimento para Iniciantes, Aprendendo Sobre. Vamos pedir para colocar todos os links aqui na descrição. E consumam a gente faz esse conteúdo com muito carinho, muito descomplicado, simplificado, que é para você poder entender o que é essa tal de jornada de autoconhecimento e começar a fazer sua transformação, ok? Bora! Então vamos começar falando de autoestima. Por que é tão polêmico esse tema? Eu vou começar explicando o que é autoestima e todas as informações que eu vou dar nesse vídeo eu tirei de uma live que eu fiz com o Diogo Lara. Ele é psiquiatra, neurocientista, é uma pessoa que entende muito desse universo de saúde mental. E aí ele deu uma live explicando o que era autoestima. A gente fez uma live, vou colocar o link aqui na descrição, um material bem grandão sobre autoestima, mas aqui eu vou te dar os principais pontos sobre esse assunto. A gente nesse vídeo vai dizer o que é autoestima, quais são os tipos de autoestima e estágio de autoestima. Você sabia que tinha isso? Eu não tinha a menor ideia. Tem estágio 1, 2 e 3. E tem tipos também. Vamos ver qual tipo você é, vamos ver qual estágio você tá e vamos ver se a gente pode melhorar isso, né não? Para começar dizendo o que é autoestima, a palavra já é um pouco explicativa. Esse auto, ele é A-U-T-O, ou seja, de autoconhecimento, o que é pra mim, a estima que eu tenho por mim mesma, o quanto eu me amo, o quanto eu me estimo, o quanto eu me cuido, qual é a qualidade dessa relação. Então, a sua autoestima nada mais é do que a relação que você tem com você mesmo e a qualidade dessa relação que você tem com você. Porque você pode ter uma super estima boa por si, se amar, ou você pode estar se punindo, se culpando, se aceitando de alguma maneira, e isso não é legal. Essa é a tal da baixa autoestima que a gente vai explicar. E muita gente vive nesse lugar, tá? Inclusive nessa live, o Diogo falou um número que me deixou bem assustada, de 50% a 60% das pessoas assumiram em pesquisas que tem problema com autoestima. E apenas de 15 a 20% das pessoas têm uma relação boa consigo. Ou seja, elas consideram que tem uma autoestima boa, média, saudável, enfim, a gente vai descobrir como é que a gente chama essa autoestima boa. E agora a gente vai te explicar quais são os tipos de autoestima. Vamos pensar assim, na live o Diogo falou, imagina que você tem aqui uma escala, você tem a baixa autoestima, você tem a alta autoestima e você tem ali uma autoestima média. Então, começando pela baixa autoestima, são as pessoas que não se valorizam, que não se sentem capazes de realizar coisas, que não confiam em si, gente que não percebe muito a sua qualidade, mas ao mesmo tempo sabe de cor todos os seus defeitos e fala deles o tempo inteiro, mas tem muita dificuldade de se enaltecer. E muitas vezes a gente acha que a autoestima está relacionada com a imagem do espelho, né? Se você se acha bonito, feio, se você está dentro ou fora do padrão, mas na verdade é muito mais profundo do que isso. É realmente como você se relaciona com você, o quanto você acredita em você, o quanto você se sente capaz, o quanto você se coloca pra cima, na verdade o quanto você se coloca pra baixo. Então pessoas com baixa autoestima têm essa relação um pouco deteriorada consigo, sabe? Onde você, eu explico, você não é muito seu fã, sabe? Quando você fala, ai não sou tão legal, não sou boa o suficiente, não, eu nunca consigo. Esse é o lugar da baixa autoestima. E aí dentro desse conceito de baixa autoestima, o Diogo falou que eles costumam mencionar um outro tipo de autoestima, que se chama autoestima frágil. E eu achei isso muito interessante, porque eu acho que muita gente vai se identificar. Olha lá, são 3 tipos de autoestima frágil, falando ainda dentro da baixa autoestima. A primeira é que tem muita sensibilidade emocional, ou seja, você é muito sensível à crítica quando alguém fala mal de você, ou quando alguém pontua algo que não é tão legal, quando você se sente rejeitado, quando se sente abandonado, tratado com diferença. A pessoa é muito sensível a todas essas situações e se abala muito facilmente. Por isso que o próprio nome diz sensibilidade emocional. O outro tipo de autoestima frágil é a necessidade de aprovação. Ou seja, você tem dificuldade de dizer não, você tá sempre naquela sensação de que tem que ajudar todo mundo, salvar todo mundo, você não consegue falar, não, agora eu não vou poder fazer isso e focar mais em você, porque você tá sempre nessa missão de dizer sim, de agradar todo mundo, de querer ser boazinha, de querer dar conta de todas as coisas, e é humanamente impossível você ser desse jeito. Isso acaba te deixando nesse lugar assim de necessidade de aprovação, que é o outro tópico de autoestima frágil. E aí o terceiro tópico é a tal da autocrítica severa, que é quando você se cobra demais, se julga demais, se culpa por tudo,
todo, não acha que é bom o suficiente, não consegue aceitar as suas próprias imperfeições, os seus defeitos, a sua qualidade, você tem vergonha de si, você tem raiva das suas atitudes, e isso é realmente muito crítico e muito severo. Consegue se identificar? Acha que você às vezes pode estar sensível demais ao que o outro pensa de você? Ou consegue se imaginar numa situação onde você não consegue dizer não porque você quer a aprovação, você quer agradar, você quer se sentir pertencente? Ou às vezes você está sendo duro demais com você, crítico demais? Acontece isso aí? Acho que todo mundo, né, consegue se visualizar em algum momento da vida como esse tipo de sensibilidade ou algum lugar assim parecido com esse de baixa autoestima. Às vezes em fases da vida a gente tá melhor, mais proativo, mais positivo, às vezes mais negativo, mais desanimado, né? Mas no final do vídeo a gente vai falar um pouquinho como melhorar e como você trabalhar a sua baixa autoestima. Agora vamos falar do outro lado da escala, a tal da alta autoestima. São as pessoas que se acham muito, que precisam se afirmar o tempo inteiro. Muitas vezes elas têm necessidade de colocar o outro para baixo para se sentir melhor. Não percebe os seus defeitos ou não gosta de falar deles, mas ao mesmo tempo só enaltece as suas qualidades e fala delas o tempo inteiro. Pessoas que têm dificuldade de lidar quando alguma coisa dá errado e que se sente culpado, sabe? Querendo sempre dizer, não, eu não tenho nada a ver com isso, a culpa não é minha, não fui eu, isso com certeza é um problema de uma outra pessoa. É sempre sobre o outro. E aí o Diogo fala que o ideal é você ter uma autoestima boa. E o que é a tal da autoestima boa? Essa aqui é boa. São pessoas que aceitam e lidam muito bem com os seus defeitos, com suas imperfeições. Elas não têm necessidade de agradar o outro e a opinião do outro não importa para ela. Ela consegue se ver bem e se bancar com as suas próprias atitudes, com aquilo que pensa, da maneira que age. São pessoas autênticas que também aceitam os seus defeitos, os problemas que elas vivem, mas com uma ação, com uma produtividade, com uma positividade em cima daquilo. E essa parte eu achei muito incrível. São pessoas que são amigos de si. Você tem um amor incondicional por você. Você se ama apesar de qualquer outra coisa que você não goste de você. O tal do amor próprio, do amor incondicional, que a gente luta tanto para poder trabalhar e atingir, né? Posso que nesse momento tá todo mundo pensando, a minha autoestima tá no pé, eu tô com ela baixíssima, eu queria estar com ela mais alta, mas eu não consigo, eu queria estar batalhando por essa autoestima boa. Só que além dos tipos de autoestima, a gente tem os estágios da autoestima. São 3 estágios. O primeiro é o de autoproteção, que é quando você não quer olhar para suas dores. Você olha para fora e acha que o problema é do outro. Você tá sempre tentando se defender, se proteger do que alguém possa dizer sobre você ou daquele momento da sua vida. Aí tem um outro estágio, que é o estágio do autoconhecimento, quando você tá resolvendo entrar em contato com aquilo que você é, tanto a sua sombra, quanto a sua luz, todas as qualidades, os seus defeitos, as suas características facilitadoras, as desafiadoras. Você tá num processo de entender que você é esse pacotinho todo, é esse serzinho que pode agir de maneiras diferentes, que pode escolher diferente e tá buscando isso. Tá buscando melhorar o desconforto emocional, ter mais qualidade de vida, ter mais saúde mental e viver a sua jornada de autoconhecimento. E o terceiro estágio é a autopunição, que é quando você tá o tempo inteiro se criticando, nunca é o problema do outro, sempre é você, tudo é culpa sua, foi você quem errou, foi você quem fez algo que não deveria ter feito, você tá sempre numa sensação de estar em dívida consigo, com o outro, se pune, se culpa. Consegue identificar que estágio vocês estão? E vocês conseguem também identificar que tipo de autoestima você tem nesse momento e também qual estágio você tá? Porque você pode estar num momento de baixa autoestima, reconhecer que você tem uma baixa autoestima, mas estar num estágio, por exemplo, de autoconhecimento, que é aquele estágio onde que você quer trabalhar em cima de você, você quer trabalhar, você tá aqui, você tá consumindo esse conteúdo e isso tá tudo bem, você tá caminhando para trabalhar, para conquistar a sua boa autoestima. E aí na live, em um determinado momento, eu pergunto pra ele, tá, mas e aí, como é que a gente para com esse problema, né, que a gente identificou aqui, essa relação distorcida que a gente tem? E o Diogo, ele é muito claro quando diz, a gente precisa parar de colocar o nosso valor naquilo que o outro acha da gente. Você se pega muitas vezes mais preocupado com o que o outro vai pensar sobre a sua atitude do que realmente com a atitude que você tá tendo? A opinião do outro, o que o outro pensa de você, o que o outro fala de você, te incomoda muito, te faz muito mal, faz com que você consiga ter uma visão distorcida de quem você é, porque você acha que o outro é quem tá certo e você tá errado sobre você? Então o Diogo sugere que a gente entre numa jornada de autoconhecimento, sabe? Que você se conheça, porque quando você se conhece, sabe quem você se ama com suas qualidades, com seus defeitos. Isso é ter a tal da boa autoestima, não é sobre não ter defeitos ou problemas ou sombras. É sobre você reconhecer que elas existem e amá-las do mesmo jeito que você ama suas qualidades, até porque você é esse pacote todo completo.
Então, o que você pode fazer para melhorar essa autoestima é literalmente se conhecer. A jornada de autoconhecimento apresenta pra gente as nossas vontades, aquilo que a gente quer ser na vida, a nossa essência, muitas vezes a nossa missão. E a gente consegue entender qual é o nosso lugar de brilho no mundo. E quando a gente está fazendo o que tem que ser feito, aquilo que toca o nosso coração, que é o lugar de, ok, eu estou na minha missão, ou eu estou em busca dela, ou eu já encontrei, mas ainda não sei como eu vou realizar. Mas pelo menos você tá nesse flow de entrar em contato com você, saber quem você é e agir a partir disso. Então, se você tem vontade de melhorar a sua autoestima, se você não ficou feliz com o tipo de autoestima que você tá e nem o estágio que você tá, saiba que você pode muito ir para esse meio do caminho, que é a sua boa autoestima, e naquele estágio 2 ali, que é o estágio do autoconhecimento. Porque isso com certeza vai fazer você ter uma percepção diferente de quem você é. Você vai acreditar mais em você e menos no que o outro pensa sobre você. Até porque a gente é quem carrega as nossas dores, a nossa história, e só a gente sabe como é calçar os nossos sapatos e caminhar pela nossa vida, não? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha esclarecido o que é a autoestima, quais são os tipos, quais são os estágios, e que você consiga entender que a opinião do outro, ela é só a opinião do outro. Você pode ser quem você é, desde que você não fira ninguém com isso. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!